Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Bem filosófico esse poema, não é? Este é um poema que está no livro mais famoso de uma das poetas mais importantes do Brasil. Onde essa poeta ela escreveu poemas de todos os estilos que você possa imaginar. Você sabe quem é essa poeta? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles viveu em uma época em que as vozes das mulheres elas não eram ouvidas. Mas ela, com seu dom, com sua fala, com seu jeito de ser, não podia ser calada. Vamos ouvir um pouco da história dela. Em 7 de novembro de 1901, Cecília Meirelles nasce, infelizmente sem pai. Não por causa que havia comprado cigarros e não voltado mais. Porque 3 meses antes do seu nascimento havia falecido. Jovem, com 26 anos. O que herdou para Cecília foi apenas seu sobrenome, Meirelles. Eis que então, para marcar ainda mais a sua infância, aos 3 anos, em 1904, sua mãe acaba falecendo. Sua avó então começa a cuidar dela e é inevitável que sua infância tenha sido só. Como também ela aprendeu a ler precocemente. Como, por exemplo... Cecília, minha filha, o passado não se pode mudar. Mas não dá, vó. Porque eles tinham que morrer. Eu nem cheguei a conhecer eles. Previstos acontecem. Você não tem culpa disso. Mas não dá pra não pensar nisso, vó. Sabe, seus pais eram pessoas muito fortes. E eu acredito que você também pode ser. Você é uma menina de ouro. Sério, vovó? Sério. Agora venha. Fiz um bolo de laranja. Você prefere? Bolo de laranja? Sim. Dona Jacinta não poderia estar mais certa. Cecília ainda realizaria grandes feitos. Uma coisa que ela fez foi se aprofundar ainda na leitura quando jovem, tanto que ela aprendeu precocemente e sozinha. Mas o seu avanço foi notado. Logo aos 9 anos de idade, ela já recebeu o prêmio da Escola Rio de Janeiro, SA. Também, em 1917, aos 16 anos de idade, ela já se formou como professora. E logo, logo, ela começaria a ensinar ainda mais pessoas sobre português. Então, com 16 anos, ela se gradua na Escola Normal do Rio de Janeiro. E assim ela começa a sua carreira profissional. A sua primeira profissão, professora. Bom dia, queridos. Meu nome é Cecília Meirelles. Eu seria a nova professora de vocês. Eu quero que minhas aulas sejam com total opinião e expressão de vocês, pois no tempo que eu nasci, não tinha voz e nem opinião. Então, com 16 anos fazendo esse show em sala de aula... Olha você aí, né? Mas tá bom. E também aos 18 anos, cada vez mais estudada e cada vez mais esperta, ela em 1919 publicou seu primeiro livro, Espectros. Ardem os olhos de onde você escoa, e ando nas trevas como os condenados. Pelos anjos fui casta e enviada, pelos homens vencida e desonrada. Subo sozinha pela estrada fria, ao tribunal que pesa o céu e o nada. Em minha carne queimará o dia, queime a mentira e fique a alma lavada. E entre a fumaça negra dos pecados, minha esperança voará, tão boa que quem vai do cárcere libertar. Ó Deus, por que me fizeste tão forte? O meu corpo é a fogueira, mas deserta, mas minha fé é a sua espada aberta. Falando de Deus em seus poemas, que sinceramente já ganhou meu respeito só por causa disso, se concentrando mais no seu próprio espírito e também com fé poética, Cecília escrevia vários estilos desse jeito. Uma coisa que ela precisaria e usaria muito no resto da sua vida e poemas. Daí sua vida foi avançando e, além de professora, ela começou a trabalhar como jornalista, ali por 1920, 1921. Um ano depois, ela fez outro marco de sua vida. Em 24 de outubro de 1922,
na igreja de São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro, ela se casou com o artista plástico Fernando Corrêa e ela estava profundamente apaixonada. Então, vamos para os votos. Prometo caminhar contigo com a leveza das palavras e a firmeza do silêncio, ser tua sombra na dor e a tua luz na criação. Que sejamos poesia, mesmo nos dias em que tudo parecer prosa. Prometo te desenhar com os olhos todos os dias e nunca apagar tua essência, nem nos meus traços mais tristes. Tu és a linha que faltava no meu papel, agora sou inteiro. Então, como diz o texto de Gênesis 2, versículo 24, que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles tornarão uma só carne. Que Deus esteja de prova dessa união matrimonial, que o homem não separe o que Jeová Deus uniu. Tudo bem. Cecília estava completamente apaixonada por Fernando. Tanto que, logo seguinte, em alguns de seus poemas e livros, ela usaria ele como ilustração. Um ano depois do seu casamento, nos livros Nunca Mais e também os Poemas dos Poemas. E nesse mesmo ano, 1924, que nasce a sua suposta primeira filha. Suposta porque não sabemos se ela realmente nasceu ou não. Ela pode ter nascido em Portugal e ter registros lá. Também a sua segunda filha, Maria Matilda, ela não tem registros aqui no Brasil. Mas sim, a sua terceira filha, que em 1925 nasceu aqui no Rio de Janeiro, em 27 de janeiro. Também é o ano que Cecília ela publica mais livros, como a Baladas para El Rei, e é isso. A cara do pai, que sua vida seja muito iluminada, mais iluminada que uma estrela. E eu acredito que eu posso ajudar nisso, minha filha. Pausa. Pô, tu cagou de novo, filha? Eis que então, a partir de 1925, esse ano do nascimento da sua terceira filha, ou primogênita, não sabemos qual, que ela começa a ver, nós na realidade começamos a ver que em seus poemas ela começa a escrever um pouco mais infantil, mais sobre a educação. E desse jeito, a gente vê como que ela ensina bem as filhas dela, a filha, né, no caso também. Maria Matilde, logo em seguida, ela cresceria e se tornaria uma ótima atora. Eis que então, entre 1926 e 1930, ela ainda trabalha como professora e ainda faz bicos como jornalista. Escreve para algumas folhas e jornais. Também ela funda a Fundação Menina de Portugal. Em 1931, e alguns anos a seguir, ela continua a publicar alguns poemas, mas não livros. Em 1932 a 1933, ela faz palestras no resto do Brasil, em cidades importantes brasileiras, com grande destaque na Universidade de Portugal, em 1934. Ali parecia que a Cecília ela estava voando, por assim dizer. Sua carreira estava boa, ela estava bem com a família e, em geral, estava bem financeiramente. Tudo parecia paz. Mas eis que acontece uma coisa que ela não esperava. Eis que, infelizmente, Fernando Corrêa tira sua própria vida, no Rio de Janeiro mesmo. Eis que então Cecília Meirelles, que estava em Portugal, fazendo uma conferência, volta para o Brasil e recebe a notícia. Ai, cheirinho de Brasil. Prima! Que saudade! Nossa! Como é que você tá? Ah, tô bem. Foi ótimo lá em Portugal, sabe? Eles se impressionam com qualquer coisa. E você sabe do meu marido Fernando? Estou morrendo de saudades. Não recebi nenhuma carta dele lá em Portugal. Eu acho que interceptaram as cartas por causa da guerra. Sobre o Fernando.
Socorro! Me abandonou nesse mundo! Não me nada que me abandonou! Nunca mais vou fazer isso. Cecília ficou muito abalada com essa notícia. Tanto que nas suas obras posteriores, ela começa a se tornar um pouco mais filosófica e até mais triste. Mas isso não tira ainda a magia que ela tinha em suas obras. Agora viúva, de 1936 a 1938, ela leciona na Universidade do Distrito Federal da famosa cadeira de literatura luso-brasileira. Em 1939, fez um marco na sua vida por ter ganhado o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras, pelo livro que ela lançou naquele ano, intitulado Viagem. Eu não tinha este rosto de hoje assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem um lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que o espelho ficou perdida minha face. Esse provavelmente foi o poema mais famoso da Cecília, porque era um tema universal. Ele era de uma transformação silenciosa, onde o poeta ele se depara com o seu reflexo, onde mostra o tom de passagem de tempo, algo invisível, mas irreversível, também maturidade e poesia. Em 1940, ela é amplamente conhecida como uma das maiores vozes da poesia brasileira. Ela leciona o curso de Literatura e Cultura Brasileira na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Também participa da conferência sobre literatura, folclore e educação no México. E o mais marcante desse ano de 1940 é que ela se casa com o Heitor Vinícius Grilo, professor e engenheiro agrônomo. Então, como diz o texto de Gênesis 2:24, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Que Deus esteja à prova dessa união matrimonial, que o homem não separe o que Jeová Deus uniu. Perfeitamente apaixonados. Então, em 1941, ela passou a escrever a revista, chamada Amanhã, e a revista Travel in Brazil, do DIP. Depois, nos 9 anos seguintes, ela participa, e enriquece a vida cultural de cada país que passa, tanto que ela viaja muito para a Europa, para a Ásia, para a África, para aqui a América Latina, para vários lugares. Então, em 1951, ela recebeu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Em 1952, ela se concentra em projetos de educação da literatura infantil. Com esses vários anos de glória, ela ainda teria de ter uma obra regional de respeito. E é exatamente isso que ela vai fazer. Em 1953, ela lança O Romanceiro da Inconfidência, um livro de poemas narrativos com acontecimentos sobre a Inconfidência Mineira, de 1789, com 85 romanceiros, e que eles reúnem uma história, várias histórias na realidade, emoções, arte poética, e com centrais de liberdade, com temas centrais de liberdade, traição, justiça, silêncio, medo, amor à pátria e vários outros, como também a desilusão. E traz figuras históricas, por exemplo, Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Thomas Antônio Gonzaga, também Marília, Joaquim Silveira dos Reis, vários outros também. Mas também o diferencial do livro dela é que ela tem um foco humano, não político, como também tem uma visão feminina sobre os acontecimentos. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que entenda, que não entenda.
Quando a aranha estende a teia, não se encontra asa que escape. Vede como está contente pelos horrores escritos. Aqui, no poema que ela fala, Silveiro é comparado a uma aranha que tece sua armadilha traiçoeira, no qual nem os ideais se escapam. E a metáfora da teia diante dos horrores escritos denuncia a cumplicidade entre essas palavras e traição. Vamos ver outro ponto de vista sobre esse livro. Agora sobre a Cecília. Que andor se atavia naquela varanda. É a Chica da Silva, é a Chica que manda. Mil luzeiros chispam, a flexão mais branda. Da Chica da Silva, da Chica que manda. Aqui, Chica da Silva ela simboliza o poder feminino emergente. Rica, negra e poderosa, ela comanda e desafia os status que só homens poderiam dominar. A presença dela ela revela os complexos jogos sociais da época. Dá para perceber que os romanceiros da Confidência, além de temas fortes, tem bastante significado. Depois do Romanceiro, de 1954 a 1957, ela volta a produzir mais conteúdos infantis e educacionais. Em 1958, ela reúne todas as suas produções poéticas. Em 1959, de 1959 a 1962, ela é considerada altamente conhecida no Brasil e consolidada, uma das maiores escritoras do século XX. Em minha modesta parte, em minha modesta opinião, ela na realidade é a maior escritora que já passou por esse Brasil. E ela continua palestrando e colaborando com os jornais regionais. E em 1962 ela recebeu o prêmio de tradução teatro da APCA. Em 1962 também ela recebe uma notícia que não vai mudar apenas os poemas dela ou a forma dela educar, mas a vida dela por um. Então, senhorita Meirelles, de acordo com a radiografia, mais as imagens que analisamos aqui, junto da biópsia que nós fizemos, o resultado é que a senhora tem câncer avançado. Não conte nada para minhas filhas. Eu acredito que tem tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de viver, tempo de ser feliz, tempo de morrer. Eu vou aproveitar esses últimos dias e esses últimos tempos que eu tenho de vida para escrever mais um pouco. Obrigado, doutor. Mas nós ainda podemos ter tratamentos. Existe uma cirurgia um pouco arriscada, mas ainda assim podemos tentar fazer a cirurgia. Certo. Então Cecília descobriu que ela tinha câncer aos 61 anos de idade. Ela foi diagnosticada com um câncer gástrico, que na época era incurável. Cecília ela tinha dinheiro, os melhores médicos à disposição dela, os tratamentos também, para ela resolver aquilo. Mas ela decidiu recusar e viver o resto da vida que ela tinha. Então, de 1963 a 1964, ela produz o seu último livro, Ou Isto ou Aquilo, uma coletânea de livros de poemas infantis. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça luva ou não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou se fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual o melhor, se é isto ou aquilo. Então, na realidade, Cecília ela estava ali usando uma linguagem mais leve, para um conteúdo mais sério, profundo e filosófico.
mostrando que a vida ela é feita de escolhas e que toda escolha ela envolve uma renúncia à dúvida. Também também é um livro especificamente para crianças, mas também para adultos, e mostra que não dá para ter tudo, mas que tá tudo bem, mesmo não tendo tudo que nós queremos. Assim, viver é uma escolha. Mesmo diante da morte, Cecília ela falava com doçura a infância da vida. Com este lançamento, ela ganhou também o prêmio de Jabuti da Poesia. Mas, por incrível que pareça, esse não foi o último prêmio que ela ganhou. Mas o inevitável aconteceu. Eis que em 9 de novembro, aos 63 anos de idade, em 1964, Cecília Benevides de Carvalho Meireles faleceu. Ainda um ano depois da sua morte, ela ganhou o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo seu conjunto de obras, assim mostrando o legado que ela deixou. Então, temos as estatísticas da vida da Cecília Meireles. Cecília Meireles viveu 63 anos, casou-se 2 vezes, primeiro com Fernando Dias, depois com Heitor Grilo, teve 3 filhas, netos, foi escritora, poetisa, jornalista, educadora, cronista, tradutora, teve mais de 50 obras publicadas, realizou mais de 20 traduções de autores estrangeiros, falava português, francês, inglês, espanhol, fez conferência na Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos, México, Portugal, França, Itália, Espanha, Índia e até o Egito. Ensinou português, literatura, história, filosofia, didática e recebeu prêmios da Unesco, da Academia Brasileira de Letras, o prêmio Jabuti. Eu acho que para concluirmos, ela viveu uma vida bem vivida, por assim dizer. Ela conseguiu aproveitar o máximo o tempo. E uma coisa que ela nos ensinou bem é aproveitar o tempo. Pois o tempo é a única coisa que temos, nos resta, que nos falta. Por isso que é o mais precioso. Então, como a própria Cecília disse, a vida é feita de passagens. A poesia é o que fica. E para finalizar com uma de suas poesias que refletem tanto sobre a vida, o simples ciclo do tempo. O tempo não tem pressa, por isso tudo cresce. O tempo não tem pressa, por isso tudo morre. E tudo nasce de novo, porque o tempo é paciente. De Cecília Meireles.